Por favor, abram sua Bíblia aí, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6. Por favor. Nós ouviremos a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, neste texto de 1 Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo 6, de 1 a 13. Como nós veremos a leitura, aqui, meus irmãos, Salomão começa a levantar o templo. O que nós vimos até então são os preparativos, tanto de Davi, com o seu desejo, com a planta e com o adiantamento de alguns materiais, como Salomão já entrando ali em aliança com Irão, para que viesse os cedros do Líbano, para que fizesse a casa do Senhor. Vimos também já o preparativo dele em arrumar dentre Israel os homens que seriam aqueles que trabalhariam na obra e levantariam a casa do Senhor, e agora o pontapé, por assim dizer, inicial é dado. Agora o templo começa a ser levantado. E aqui nós vamos ver, em primeiro lugar, a estrutura externa do templo. Como é que Salomão pensou nessa estrutura para começar a levantá-la? Vamos ver então o que o texto bíblico, a palavra de Deus, que é viva, que é inspirada pelo próprio Deus, que é a verdade. Vamos ver o que ela nos diz neste capítulo 6, de 1 a 13. Então começa assim o texto. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Siv, este é o mês segundo, ou segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa, fez janelas de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7. Porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e se executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, dá-nos a graça, por meio da leitura da tua palavra e agora da pregação, a sermos talhados, ó Deus, a sermos moldados, para que o edifício que o Senhor está construindo, espiritual, que é a igreja, nele haja vidas santificadas, vidas que estão sendo moldadas à vida e ao exemplo pelo poder de Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos a graça de participarmos deste edifício, de sermos parte dele. Quando o Senhor nos salvou, o Senhor assim o fez. Dá-nos graça de moldar então a nossa vida
para que na construção desse edifício o Senhor seja louvado, ó Deus, através do nosso viver. Assim nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, a pedra angular deste edifício. Amém. Irmãos, o que faz de uma igreja uma verdadeira casa de Deus? O que faz de uma igreja, Rose, Noemi, Leila, uma verdadeira casa de Deus, Diácono Felipe? O que faz de uma igreja um corpo saudável? A igreja é chamado de corpo de Cristo. O que faz dela um corpo nédio, sadio? Como é que uma igreja pode se tornar aquela esposa da qual o noivo é Cristo? Como é que ela pode se tornar uma noiva adornada, bela, embelezada, sem mancha, sem ruga, sem mácula? Uma verdadeira igreja, e a resposta a essas perguntas todas que fizemos, uma verdadeira igreja é a verdadeira casa de Deus, é um corpo nédio e saudável, o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, é uma esposa adornada, bela e santa, quando esta igreja, através de seus membros, que são as pedras vivas que a compõem, vivem de tal maneira, amando, crendo em Cristo e obedecendo de coração. Essa é uma verdadeira igreja. Independente do tamanho do seu edifício que a serve, independente do caixa financeiro que esta igreja possui, dos recursos financeiros, independentemente disto, ela é verdadeira igreja quando ela está servindo de coração a Cristo. A menos que Deus esteja a abençoar a sua igreja nesse sentido, nos fazendo pedras vivas à semelhança da pedra angular que é Cristo, a igreja falhará. Ela pode ter o edifício mais espetacular. Ela pode ter as finanças mais abastadas. Se a graça de Deus não estiver sobre ela, sobre a vida de cada pedra desta igreja, santificando, edificando, aperfeiçoando, esta igreja falhará. Este texto que nós lemos, o texto da palavra de Deus, o qual Deus nos falou na leitura da sua palavra, ele é importante porque ele aponta para a questão de que se Deus não estiver na obra, e se Deus não aperfeiçoar aqueles que fazem a obra, e se aqueles que fazem a obra não forem santos na presença de Deus, tudo é em vão. Deus queria e desejava, como fez, que Salomão soubesse disso. Quando Salomão começa a construção, a Bíblia fornece detalhes precisos sobre a nova casa que Salomão levantava para a glória de Deus. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia descreve esta construção, ela também deixa claro que a presença viva de Deus é infinitamente mais importante do que qualquer edifício construído no nome dele. Que a presença dele, aprovando o que acontece dentro de edifício, através da adoração sincera e verdadeira da sua igreja, é mais importante do que qualquer construção. E é disso que 1 Reis 6 nos fala. Mas vamos ao texto aqui. Observe comigo aí o versículo 1. Se no capítulo 5, anterior a este capítulo, a Bíblia nos contou como o rei sabiamente organizou todos os materiais e a mão de obra necessária para construir seu templo dedicado a Deus, agora nesse capítulo 6, Salomão avança no projeto. Ele começa, como a gente se referiu, né? Colocar a mão na massa. Ele começa a levantar a estrutura. Olha aí, versículo 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, isso aconteceu quando os filhos de Israel saíram do Egito, isso aconteceu mais ou menos no século XV a.C., ok?
século XV a.C. Salomão, neste ano de 480, que era o 4º ano do reinado, no mês de Siv, que era o 2º mês do calendário judaico, começou a edificar a casa do Senhor. Provavelmente, meus irmãos, como nós falamos, no século XV a.C., Israel saiu com suas hostes do Egito. Deus tirou de lá. Passaram-se então, irmãos, anos e anos, e nós nos encontramos aqui, como diz o texto, no ano 480, depois dos filhos de Israel terem saído do Egito. E agora, Salomão começa a edificar a casa do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que nós podemos notar que o autor, ao falar do início da construção, fala também da saída do Egito, do Êxodo. Por que ele está falando isso? E aqui é o primeiro ensino, Alan. Um primeiro ensino aqui poderoso. É o seguinte, irmãos, é que o que está acontecendo, o fato de agora Salomão construir uma casa para Deus, e não mais a casa está como um tabernáculo, lembram-se do tabernáculo do deserto, que era montado, desmontado, lembram? Que não tinha um lugar fixo. Agora a casa, Nathalie, tem um lugar fixo. Agora, Felipe e Josete, ele tem um lugar agora que é estabelecido. A morada de Deus estabelecida. A ideia de que não precisa mais sair para lugar nenhum. Agora a ideia é de segurança, de plenitude, em termos de que achamos o nosso lugar. Deus nos deu a terra, nós estamos seguros. Então o que está acontecendo aqui, nada mais nada menos é, Gustavo e Ana, do que a promessa de Deus quanto ao descanso que ele prometeu a Abraão e a Moisés se cumprindo. Quando Deus chamou Abraão para ser peregrino, lembram-se? Vai para a terra que eu te mostrarei. Então nessa promessa Abraão saiu. Ele procurava um descanso. Ele procurava uma terra que fosse sua e de seus descendentes, segundo a promessa de Deus. Abraão morreu sem ver esta promessa, embora foi dada a ele uma habitação superior. Mas ele morreu sem ver a terra de Canaã. Mas os seus descendentes, a eles, Deus cumpriu a promessa feita a ele, porque não se esqueceu da promessa feita a Abraão, porque Deus é fiel. A Moisés também Deus fez a mesma promessa. Moisés, lembram-se? Ele foi peregrino do deserto, procurando um lugar de descanso, um lugar finalmente da habitação. Tanto que Moisés, em Êxodo, diz assim: Tu, ó Deus, introduzirás o teu povo e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Êxodo 15, 17. Moisés cria que Deus cumpriria a promessa de dar ao povo um lugar. E veja, e que nessa terra em que o povo habitaria seguro, não mais agora no deserto peregrinando de um lugar para o outro, neste lugar Deus também teria a sua casa, o seu tabernáculo, o lugar da sua morada, o lugar da sua presença. E agora nós vemos isso sendo realizado, a promessa sendo cumprida. Meus irmãos, se Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão e a Moisés e a toda a descendência dos israelitas, levantando agora através de Salomão a sua casa no meio de Israel, no Monte Santo Sião, há uma promessa que Deus cumpre a nós superior a esta. Porque esta promessa foi cumprida através de uma casa, que nós vemos aqui. Uma casa estabelecida que posteriormente Deus rejeitou por causa do pecado do povo dele. Mas a promessa que Deus fez a nós em Cristo é superior. Ele nos fez a casa dele. Para de nós, desta casa que somos nós, nunca mais sair. Esta promessa é superior. E no dia em que fomos salvos e selados pelo Espírito de Deus, ele cumpriu essa promessa. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, receberá o Espírito dele e será a morada de Deus. E Deus cumpriu a promessa, ele tem cumprido a promessa. Ele nos fez morada de Deus, a sua morada, a morada de seu Espírito. Nós temos uma promessa superior. Em aliança eterna que Deus fez conosco por meio de Cristo, ele veio ser o nosso Deus e habitar em nós. Jesus disse: eu subirei, depois de ressuscitado, ele disse: eu subirei e enviarei o Espírito, e ele virá sobre vós, ele morará em vós, ele vos selará, ele será eu convosco para sempre. Deus está
em nós. Deus está conosco para sempre. Nós somos o lugar de sua habitação através de seu Espírito. Nós temos assim a melhor de todas as bênçãos, muito superior àquele templo construído, ao que os judeus puderam com Salomão experimentar. Por meio de Cristo, a promessa superior e a graça superior. Essa promessa de Jesus Cristo para a pessoa que o ama e acredita no seu evangelho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo virão fazer nele morada. Jesus Cristo falou isso. Nosso Senhor disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai o amaremos, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Uma promessa superior. Deus já não está numa casa construída com material. Ele está em nós. Ele habita em nós. Ele nos dá descanso. Em Salomão, os israelitas tiveram um descanso temporário. Depois, vocês se lembram das guerras nas quais eles se envolveram, até caírem sobre o jugo da Babilônia. Então, o descanso deles foi temporário. Ok? Não durou para sempre. O nosso é eterno em Cristo. Ele é o nosso descanso eterno agora e no porvir. Por isso ele promete o seguinte, Jesus Cristo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Nele, o descanso prometido a Abraão é cumprido de maneira superior. É por isso que nós enfrentamos dificuldades, oposição, a igreja é perseguida, mas nós estamos certos do nosso destino. Nós estamos certos de quem nós estamos. Nós estamos certos de que Ele está nos edificando. Embora muitos, o mundo queira nos derrubar como igreja, Cristo triunfou, Cristo vencerá. E nós estamos esperando apenas o momento. Nós estamos esperando o grande dia quando Ele retornará. Então a igreja será glorificada e o mundo mal condenado. Nós descansamos nisso. Enquanto somos cercados de tribulações, nós temos descanso para a nossa alma. Ele é o nosso descanso. Ele que é a pedra angular, a pedra principal sobre a qual nós estamos sendo edificados. Mas vamos continuar. Olha aí. Vamos falar agora do templo, propriamente. O templo, meus irmãos, era como um sinal da presença de Deus, né? A habitação de Deus era reconhecida por aqueles homens ali, com Salomão como rei, através da casa do Senhor no meio deles. Do mesmo jeito que era reconhecida quando o tabernáculo estava com eles no deserto. Deus se fazia revelado através do tabernáculo, da arca da aliança, e agora desta casa que estava sendo levantada em Sião. Irmãos, o templo de Salomão, então, deveria servir como lugar da habitação de Deus. Não é que a ideia aqui era, obviamente, que Deus estaria ali limitado àquela casa, aquelas paredes. Mas a ideia é que aquela casa representaria a presença de Deus no meio do seu povo. Deus é muito maior do que qualquer construção humana. Mas a ideia de que aquela casa lembraria aos judeus que Deus está no meio deles, que Deus era o Deus deles, que Deus vivia com eles, a protegê-los, e a guardá-los e a abençoá-los. Então, esta é a ideia, meus irmãos. A casa é um lugar onde alguém vive. Por isso, essa nova casa era a morada de Deus, a lembrança de que Deus estava com o povo. Um indício da importância do templo é o grande número de detalhes que o autor aqui, de 1 Reis, nos traz e fornece sobre a sua construção. Embora, obviamente, não é do interesse do autor fornecer cada detalhe, ser minucioso aqui. A Bíblia não é um livro de engenharia, de arquitetura, mas a Bíblia dá alguns toques sobre isso. Ela fala de algumas informações sobre a construção da casa do Senhor. No entanto, esses detalhes que nós temos aqui são suficientes para nós entendermos um pouco do tamanho, da qualidade dos materiais, da maestria do projeto, acabamento, para que tenhamos um sentimento de admiração e reconhecimento da beleza daquele local que Salomão levantara a Deus.
Todavia, ainda que tenha essas informações no texto, há um motivo muito importante para nós analisarmos tudo que está aqui acerca das medidas, de como foi feita a parte externa do templo. Há um motivo para nós observarmos com muito cuidado. E qual é ele? É que tudo isso tem um significado espiritual. Porque uma vez que no Novo Testamento descreve a igreja como a casa de Deus, a igreja no Novo Testamento é chamada casa de Deus. Paulo chama a igreja de casa de Deus. Então, quando nós vemos no Antigo Testamento algo sendo chamado de casa de Deus, nós devemos fazer uma relação. Opa, nós também somos a casa de Deus. Será que esse texto não tem a nos ensinar? Porque ele fala da casa de Deus. E nós somos hoje a casa de Deus. Então, talvez, certamente, ele tenha algo para nos ensinar sobre como ser casa de Deus, como Deus trabalha em sua casa. Então, é preciso conhecer esses detalhes aqui sobre o templo original de Salomão, dedicado a Deus, para compreender melhor como Deus tem construído a sua igreja, o verdadeiro edifício espiritual que somos nós, que cremos em Cristo. Então vamos olhar aqui o verso 2. Vamos lá, versículo 2. Vamos ver juntos? A casa que o rei... Era 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Aqui o versículo 2 fala da nave do templo. É mais ou menos o que nós temos aqui. Ó. É como se Salomão estivesse dizendo esse ambiente aqui. Ó. Não do complexo todo. É como se Salomão não estivesse... Salomão não está falando, se a gente colocasse aqui para a nossa situação, aqui, nosso contexto como exemplo, ele não está falando ali da parte de trás, nem aqui dos andares aqui de cima do nosso prédio. Ele está falando dessa nave aqui. Ele está falando desse complexo aqui, desse local aqui, onde era o lugar do Santo dos Santos, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Então a ideia é de que dentro daquela nave, onde compunha-se com duas partes, lembra-se que compunha-se ali de duas partes. O lugar santo, que era a primeira parte, que tinha o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Aí tinha a cortina, e dentro o santo dos santos com a arca da aliança. Esse local todo, ele media, no seu comprimento, 60 côvados. Um côvado é mais ou menos 47 centímetros. O côvado é isso aqui. A distância do cotovelo até a ponta do dedo. É a medida do côvado. Então, o comprimento do local, do lugar santo e santo dos santos, ali dentro, era mais ou menos de 27 metros. Nós podemos colocar assim como os estudiosos colocam. 27 metros. Ok? Mas diz mais. Diz que de largura tinha 9 metros. E de altura tinha impressionantes 13,5 metros de altura. Então, era um lugar, segundo os estudiosos, que cabia mais ou menos umas 250 pessoas. Um pouco maior do que nós temos aqui. Nós cabe aqui umas 150, 160 pessoas, talvez. Ou mais um pouco. Então, essas eram as dimensões daquele lugar que compunha essas duas partes, o lugar santo e o santo dos santos. Ok? Vamos ao versículo 3. O pórtico diante do templo, da casa, media 20 côvados, o que dá mais ou menos 10 metros, tá? No sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. 10 côvados, 5 metros mais ou menos. Então o que era o pórtico? Era a varanda. Era a parte da frente. Essa parte que nós temos aí pequenininha com jardim, era o pórtico, a entrada. A entrada até chegar à porta do que dava acesso ao lugar santo e santo dos santos, era de 10 metros. E no fundo, lá depois que o prédio acabava, 5 metros. Então eram as medidas daquele local, a área externa ali que rodeava o templo. E aí veja mais, versículo 4. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas. Irmãos, janelas de fasquias são janelas de ripas, de madeira. Então a ideia é de que essas janelas superpostas eram colocadas lá em cima, bem em cima, lá próximo do teto. E elas eram de madeira, elas abriam assim, para que a luz entrasse e iluminasse o ambiente. Ok? Versículo 5. Agora essa aqui também é importante. Versículo 5. Contra a parede, 5 e 6. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, que dá 2,30 metros. O do meio, 6, que dá 2,70 metros.
E o terceiro 7, que dá cerca de 3 metros. Então tinham 3 andares nesse complexo, esses prédios colocados, construídos ao lado do templo, né, contra as paredes do templo do lado de fora. Porque pela parte de fora da casa em redor fizeram reentranças, né, que era um tipo de encostos para as vigas. Aí explica, para que as vigas não fossem introduzidas na parede. Eu trouxe um desenho, mais ou menos, do que era o templo, como é descrito aqui, para a gente poder ter uma noção melhor aqui, tá bom? Irmãos, a estrutura é mais ou menos essa aqui, tá? O complexo primeiro, do lugar que media 27 de largura, de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura, era esse aqui, ó. E o que fala o versículo 5 e 6 é essa estrutura lateral. Havia tanto deste lado contra a parede do templo, o templo é esse aqui, ó, esse recorte aqui. Então, olha as janelas aqui superpostas, ó, falamos, na parte de cima. Elas estão aqui para serem abertas e entrar luz. Então, esses prédios Salomão construiu e eles tinham 3 andares, tanto deste lado quanto deste outro lado, e como atrás ali. Atrás também tinha esses 3 andares, eles rodeavam o templo. E esse prédio tinha 3 andares. Por que Salomão os construiu? É sabido que Salomão os construiu para serem depósitos daquilo que se usava na adoração. Então, às vezes, chegavam-se com muitos animais, os sacerdotes colocavam ali, haviam câmaras ali, eles colocavam os animais ali para poder administrar bem as ofertas. Outra coisa, havia ali também câmaras que eram possíveis quartos para os sacerdotes. Como eles viam de longe para prestar o seu serviço no templo, eles ficavam nessas câmaras, nesse prédio construído, anexo contra a parede do templo. Aí tem outro desenho, é como se fosse um raio-x, como se estivesse ultrapassando as paredes e vendo lá dentro. Então você vê aqui o mesmo edifício lateral que dá a volta ao redor do complexo do templo, e você vê aqui 3 andares, tá vendo? Olha, primeiro, segundo, terceiro, certo? E aqui os compartimentos, e aqui você vê dentro do templo. É o primeiro lugar, o lugar santo, e aqui dentro, depois dessa escada, o santo dos santos. Era mais ou menos isso aqui que Salomão a Bíblia está nos descrevendo acerca da construção de Salomão. Ok? Vamos voltar então ao texto bíblico. Vamos lá. Versículo de número 6. O andar de baixo, nós lemos, né, como a gente viu aquele prédio ali anexo ao redor do templo, o andar de baixo tinha 5 côvados de largura, do meio 6, o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Essa construção que a gente viu lateral, ela servia para também dentro dela haver algumas colunas, algumas vigas. Por quê? Porque eles não queriam furar a parede do templo. Então o próprio sustento desse prédio lateral era dentro dele. Por isso que ele começa embaixo menor e vai subindo e ficando a largura maior. Porque é geralmente o contrário, imagino, da engenharia. Porque geralmente você faz uma base maior. Certo? Imagine as pirâmides. Base maior e os andares por cima menores. Aqui é o contrário. Aqui a largura do primeiro andar é menor. A do segundo é maior, do terceiro é maior. Porque no primeiro andar foram colocadas vigas ali. Ok? Nas reentrâncias. Para justamente não ter que furar a parede, prejudicar a parede do templo. Então prejudicou-se o espaço desse primeiro andar. Eu espero que vocês estejam aí. Eu não sou um engenheiro, um arquiteto, mas eu espero que vocês tenham a imagem mais ou menos do que eu estou dizendo. Mas vamos ver agora, irmãos, o versículo de número 9. Versículo de número 8, melhor. A porta da câmara, ainda falando desse prédio anexo ao lado, que ficava ao redor do templo, da nave do templo, a porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Então, quando se queria entrar naquele prédio ao lado, contra a parede do templo, tinha uma porta, você entrava nela, e no canto tinha uma escada em forma de caracol, escadas. E você subia nela, chegava no segundo andar, aí por outra, chegava no terceiro. É assim que tinha acesso dentro daquele prédio que circulava, que rodeava a nave do templo. Mas vocês
Tudo até aqui, Leda Marisa, Guilherme, Elci, Luci, tudo até aqui, Heloísa, é bem reconhecido por pessoas que trabalham em construção. Talvez alguém aqui esteja envolvido, nossa igreja daqui a pouco estará, né? Envolvida com reforma aqui. Mas talvez você esteja envolvido há pouco tempo, ou foi envolvido, ou esteja envolvido agora, com construção da sua casa, reforma. Então, essas coisas aqui te falam um pouco, né? Essa coisa de medida, Mas tem uma coisa aqui que é fora do comum. E talvez na nossa leitura aqui você tenha percebido. É que não tinha o quê? Barulho. Qualquer canteiro de obra que se visite, você vai encontrar barulho. Aqui não tem barulho. Olha só o versículo de número 7. Vamos ver juntos? Edificava-se a casa com pedras. Nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificava. Mais de 100.000 trabalhadores foram envolvidos nessa obra, separados por Salomão. E você não ouvia barulho dentro da casa. Não havia martelo, nenhum instrumento, porque as pedras já haviam preparadas da pedreira. Já haviam todas preparadas, no molde certo ali. Quando chegava lá era apenas encaixada. Sem barulho nenhum. E por que sem barulho nenhum? É bem provável que quando Salomão empreendeu esta obra, ele tenha se lembrado do que disse o profeta da Bíblia, ou o princípio pelo qual depois o profeta se expressou. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor estava naquele lugar. Era a casa dele. E os que trabalhavam ali queriam respeitar a sua santidade. Por isso Salomão disse, sem barulho. As pedras chegarão prontas da pedreira, virão prontas e serão apenas encaixadas, mas sem barulho nenhum, porque o Senhor é santo. O que isso tem a ver conosco? Parece que não tem nada a ver, né? A gente lê textos assim na Bíblia e fala assim, o que isso espiritualmente tem a ver comigo? De uma construção, sim, por mais impressionante que possa parecer, sem barulho nenhum, mas o que isso tem a ver comigo? É porque a obra que Deus está fazendo em nós, como pedras vivas, lembra? A Bíblia nos chama de pedras vivas. Nós somos as pedras vivas que estamos sendo trabalhadas por Jesus Cristo. E esse trabalho que Ele faz, ordinariamente, é silencioso. Não é? Sem muito alarde. Deixa eu lhes mostrar como ele é silencioso. Você está aqui hoje na igreja, no dia do Senhor, ouvindo a palavra dele. E o Espírito Santo, silenciosamente, tem se valido da palavra que é dele e aplicado ao seu coração. Você está aqui ouvindo. Você não está falando nada agora, não está fazendo nada. Mas há algo acontecendo no seu interior. Você está sendo lembrado das promessas, como nós vimos que Deus cumpre. Você está sendo lembrado de que Deus é santo e exige reverência. E você agora sabe que a obra de Deus muitas vezes não faz alarde, mas acontece em silêncio, internamente. Aí você vai chegar na segunda-feira amanhã e vai para o seu trabalho, sem alarde. Você vai fazer o que você faz toda segunda-feira. É aquela rotina que muitos chamariam de monótona. E ela é, em certo sentido, porque ela é a rotina de sempre. É o que acontece todo dia. E você está vendo a mesma esposa todo dia, o mesmo marido, tem que lidar com os mesmos filhos, e os filhos obedecer os mesmos pais com as suas falhas. Mas nisso tudo que é tão comum, sem alarde nenhum, Deus tem nos talhado, tem nos acertado para que nós encaixemos perfeitamente, Carla, na sua obra.
para que nós sejamos perfeitos, como Cristo é, silenciosamente, sem alarde. Lembra de Jesus Cristo? Ele não veio com alarde nenhum, tanto que olharam para ele e disseram: ele é o Messias? Mas o que ele tem de especial? Ele não é o filho, pensavam ele, de José e Maria? Não conhecemos entre nós seus irmãos? Como diz agora que é o Cristo? Veja, sem alarde. O profeta disse de Cristo que ele foi crescendo sem ter nenhuma formosura. Olhamos para ele, diz o profeta, e nenhuma formosura vimos, nada de interessante. Mas ali estava o Deus eterno encarnado, sem alarde, silenciosamente trabalhando. Às vezes você pode ser pressionado nos tempos de hoje de achar que a sua vida não sai do lugar porque algo extraordinário não acontece. E parece que algo extraordinário está sempre acontecendo, com todo mundo, menos com você. Mas lembre-se que a obra de Deus é sem barulho, sem alarde, mas poderosa para mudar o coração, para mudar o comportamento. E quando se vê, quanto nós já mudamos, quanto a nossa compreensão já mudou das coisas. Que bênção, não? Esse Senhor trabalha sem alarde, mas trabalha eficazmente. E no final, a glória do edifício será dele. Será dele. Vamos mais? Versículo 11 e 13, terminando. Agora, de repente, Deus interrompe o trabalho de Salomão. Ele interrompe o projeto. E tem alguns teólogos aqui entendem que é um... Erroneamente eles entendem. Estão errados em entender. Mas alguns teólogos falhos, eles acham que aqui a narrativa ela é contraproducente. Por quê? Porque se você pular do versículo 10 para o versículo 14, a obra continua. Olha o versículo 14. Assim edificou a Salomão a casa, e arrematou, também revestiu. Continua falando da obra, que estava sendo descrita até o versículo 10. No versículo de número 11 e 13, Deus para a obra para falar um negócio. Então tem gente que olha para alguns teólogos mal avisados, eles olham para aqui e dizem assim: não, isso aqui está errado, esse texto aqui não vai estar aqui, porque parou a narrativa da obra. Mas é interessante que até nisso, Deus ensina os seus. Não os falsos teólogos, mas os seus verdadeiros crentes. Deus, ele fala quando ele quer. Ele para o projeto quando ele quer. Luci, às vezes a gente está envolvido com um projeto da nossa vida, e às vezes algo acontece que tem que parar tudo. E a gente sabe, biblicamente, que é a providência de Deus, porque tudo que acontece é da vontade de Deus. Deus para a obra quando ele quer. Ele tem que pedir permissão. Ele não tem que mandar aviso prévio. A obra é dele, a vida é dele, a minha vida é a sua vida dele. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. E é por isso que ele parou aqui a obra para falar com Salomão. Mas não foi em vão, nada do que Deus faz é vão, André. Não foi em vão, Elidinai, Cássio. Não foi. Deus estava preocupado com o coração de Salomão. E Deus vai dar um aviso a ele aqui, muito importante, e a nós também. Olha o que Deus fala a Salomão. Olha só, vamos ler juntos? De 11 a 13, leiamos. Então veio a palavra do Senhor a Salomão. Toda esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprireis para contigo a minha palavra, a qual farei a lei e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o povo. É como se Deus e Ara estivesse dizendo assim: Rodrigo, e meu irmão querido presbítero Luiz, Salomão, para aí, para agora. Você está encantado com essa casa que você faz em meu nome, mas há algo mais importante do que isso. Há mais importância em outra coisa do que nesta obra. Não pense, Salomão, que a coisa que mais importa para mim é este prédio. Tanto que Deus já houvera dito: que casa vocês me edificarão?
O céu é o meu trono, e a terra é o lugar que eu piso. Qual é a casa da minha habitação? Mas Deus sim, agradou-se daquela tentativa de Davi, agora com realizada em Salomão, eles construíram a casa em sua honra, em seu nome. Mas não que ele precisasse daquilo, obviamente. Até porque aquele templo construído, pelas dimensões que vimos, não era um dos maiores templos da época. Se você for ver as pirâmides do Egito, tem uma estrutura, uma dimensão muito maior. Muito maior, incomparavelmente maior. Alguns complexos de pirâmides são incomparavelmente maiores do que esse templo. Mas o ponto é que ele representava esse templo, algo que nenhum outro edifício representava: a presença de Deus com o seu povo. E isso fazia aquele templo, mesmo com dimensões menores de outras grandes maravilhas do mundo, o mais importante edifício construído. Mas Deus não se importava muito com isso. Ele se importava com o coração de Salomão. Ele queria que o coração de Salomão não estivesse na obra, estivesse antes em quem? Nele. Perceba, Jorge, às vezes o nosso coração pode estar mais na obra do que nele. Mira. Às vezes a gente pode estar envolvido tanto com ativismo, de querer fazer coisas, às vezes é ansiedade, sabia? Às vezes não é nem devoção a Deus, às vezes é ansiedade, não tem nada para fazer, eu quero fazer uma coisa, tem uma programação da igreja, deixa eu me envolver aqui. Mas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com ansiedade. E vê como é diferente? Aí Deus fala para Salomão: para a obra. Você não pode se esquecer do seu coração diante de mim. E é isso que Deus está fazendo aqui. O que mais importa para Deus é o coração dos seus servos. Corações dispostos a amá-lo e a obedecê-lo. E por isso era muito importante que Salomão se lembrasse disso enquanto estava construindo a nova casa. Por isso Deus interrompeu Salomão para lembrá-lo da importância suprema de uma santidade pessoal, de uma consagração a Deus em amor. E meus irmãos, isso é muito importante para nós. Esse é um teste para todos nós também. E não só o foi para o rei Salomão. Muitas vezes, como nós dizemos, nós somos tentados a pensar que o que realmente importa é o que fazemos. Mas o que interessa muito mais é o que somos diante de Deus. É como está o nosso coração, se entregue a Ele ou não. O que importa no trabalho não é apenas completá-lo, mas fazê-lo e realizá-lo com um sincero desejo no coração de honrar a Deus. E é isso que importa também no ministério. Não apenas passar às pessoas a impressão de que nós estamos fazendo muita coisa. Às vezes nós somos tentados a achar que as pessoas vão nos achar importantes se nós estamos fazendo muitas coisas. Uma vez um professor meu falou uma coisa que eu não esqueci, achei magnífico. Ele falou que se incomoda com gente que acerta com ele um compromisso de se encontrar com ele para alguma conversa, acertar alguma coisa, e fica atendendo o telefone. Atendendo o telefone porque tem 1000 coisas para acertar, e essas pessoas podem achar que a pessoa que está diante delas as acha importante porque elas estão sempre falando com alguém. Estão sempre, atendendo alguém. Porque eu sou muito importante, meu celular não para. Tem que ficar agora, espera um pouquinho aí. Então, aí o professor diz que olha e fala assim: isso aí não é importante, isso é desorganizado. Essa pessoa é desorganizada. Porque se ela fosse organizada, ela tinha preparado tudo para se encontrar comigo e deixar tudo preparado. Irmãos, é claro que isso aqui não é uma crítica para imprevistos, tá? Porque às vezes o nosso celular toca uma mensagem dada, por alguma coisa aconteceu errado e a gente vai ter que resolver. Por favor. Mas existem pessoas que acham que são importantes por causa disso. Porque estão sempre envolvidas com alguma coisa. Isso não é o mais importante. Porque às vezes alguém pode estar envolvido numa obra sem o coração diante de Cristo, sincero. Às vezes eu posso estar pregando para vocês aqui porque eu quero aparecer. Vocês não sabem. Vocês acham que não é. Talvez vocês, alguém desconfie que possa ser. Vocês nunca vão saber. Só Deus sabe. E é claro que Ele dará a mim a paga de um jeito ou de outro. Se for sincero, Ele me recompensará. Se eu for falso, Ele me julgará. Mas é só Ele que conhece. E vocês podem falar: o tal pastor trabalha muito, o tal presbítero é muito, o tal diácono, o tal irmão da igreja é muito empenhado.
Ok, é óbvio, é claro que nós devemos nos empenhar no trabalho do Senhor. Veja, ninguém está falando o contrário. Deus não mandou Salomão parar de vez a obra. Ele continuou a obra até o fim, ele levantou a casa. Só que ele deveria saber que enquanto fazia isso, o mais importante era amar a Deus e buscar realmente a glória dele. E como é difícil, não? Fazer a obra de Deus buscando apenas a glória dele, né? Porque nós pensamos muito em performance. Isso é muito difícil, mas ele nos dá graça para nós vencermos a ideia de que nós devemos performar no lugar de agradarmos a ele. Tem gente que às vezes não está envolvido com tanto ministério dentro da igreja. Não tem ofícios na igreja, mas é uma boa esposa no lar. É um marido que ama a esposa. É um pai zeloso com os filhos. Quem você acha que Deus está mais agradado deles? Veja, irmãos, por favor, não estou dizendo que o ministério da igreja não é importante. Por favor, eis eu estou aqui. Eis eu aqui. O ministério da igreja é muito importante. Mas o meu ponto é, se eu não faço de coração, o crente lá na casa dele, que está amando a esposa dele como Cristo ama a igreja, agrada mais a Deus do que eu aqui. É esse o meu ponto. Que tudo que fazemos aqui em casa, devemos fazê-lo realmente de coração. E examinar o nosso coração para perguntarmos, Senhor, o que eu estou buscando quando eu me envolvo com essas coisas? A tua glória? Ou a minha performance? Ou o meu reconhecimento? É sempre a pergunta justa que eu e você devemos fazer. Mas vamos mais. Agora eu caminho para o final aqui. Deus disse a Salomão, olha só, ele colocou aqui uma promessa, mas antes da promessa ele colocou uma condicional. A condicional é reconhecida aqui pelo se. Se andares. Olha o versículo 12. Quanto a esta casa que tu me edificas, se tu andares... Veja que a casa é tão importante. Salomão é mais importante que a casa. Olha, quanto a esta casa que me edificas... Aí Deus vai falar da casa, não vai falar de Salomão. Se tu andares, Patrícia... Cristina, se tu és mais importante do que o prédio. Se tu andares. E aí ele vai colocar 3 condicionais a Salomão. Se tu andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles. Aí ele anexa 3 promessas. Olha as 3 promessas. Primeira promessa, cumprirei para contigo a minha palavra que dei a teu pai. Segunda promessa, habitarei no meio dos teus filhos de Israel. Terceira promessa, e não desampararei o meu povo. 3 promessas que dependem de 3 condicionais. Na verdade, as condicionais, as 3, falam da mesma coisa. Porque andar, executar e cumprir e guardar melhor é a mesma coisa. O que ele está dizendo? É obedecer. Se fores obediente, se me amares em obediência, então eu cumprirei o que prometi. Eu estarei convosco e eu estarei perseverando em favor de vocês para sempre. A partir de então, isso aqui é muito importante, nós caminhamos para o final. Isso aqui é muito importante. A partir de então agora, não é mais o templo que vai dar o tom, Isabela, da condição do povo, ou seja, porque o templo está ali, agora o povo vai bem, não tem nada a ver com o templo. Não é mais a ideia de um povo como nação andar diante de Deus, que será o responsável pela bênção de Deus, mas é dever agora do rei, como representante do povo, alcançar essas bênçãos para o povo. Se tu andares, se tu executares, se tu guardares, então eu estarei com o povo, e farei morada perpétua no meio dele, e cumprirei a minha palavra que dei a seu pai, fazendo com que um filho de Davi sempre se assente no trono. Mas agora depende de Salomão. Se tu fizeres. Tanto que o primeiro livro dos reis, a partir de agora, até o segundo livro dos reis, até o final do cativeiro, você vai ver o quê? Você vai se lembrar. Você vê o quê? No livro dos reis e no livro das crônicas dos reis. Você vê assim, então o rei andou segundo a palavra de Deus, e o povo foi bem. Então o rei fez o que era desagradável a Deus, então houve guerra, houve coisas ruins. Tudo depende agora do rei. Se o rei era bom, o povo ia bem.
Se o rei era mau, Deus castigava o povo. Então agora depende do rei. Começa com Salomão. Se tu andares, então eu habitarei com o povo. Mas agora é sua responsabilidade. Assim como foi com Adão, lembra? Se comeres do fruto, se você comer do fruto, você morrerá. E a sua descendência também. E agora, um representante federativo é Salomão. Como foi com Adão, é Salomão. Isso está nos levando agora a um representante. Olha a nossa mente procurando um representante. Porque se a raça humana dependia de Adão, se a raça de Israel, o povo de Israel dependia de Salomão agora, nós dependemos de quem? Nós temos que ter alguém. Alguém tem que nos representar. Alguém tem que cumprir o si para que nos venham as bênçãos. E como é que foi Salomão nessas condições que Deus apresentou para ele? Foi tragicamente mal. Ele começou bem, mas ele se envolveu com idolatria. Ele teve muitas mulheres. Ele não terminou tão bem quanto ele começou. E o que aconteceu com as promessas? Deus não cumpriu as promessas. Trouxe maldição sobre o povo. O reino foi dividido. O templo foi destruído. E Deus deu o seu povo na mão dos opressores. Por quê? Porque os reis de Israel não cumpriram a condição. Se você pensar em Davi e em Salomão, foram dos reis, talvez os dois melhores reis. Fora, talvez, Uzias, Josias, grandes reis. Mas todos eles ainda ficaram muito aquém do que deveriam ser. Ainda falharam e pecaram. Desde então, o que a Bíblia está mostrando para a gente? O que os israelitas estavam esperando? Um rei que cumprisse as condições. Todo rei que chegava em Judá era esperado que ele cumprisse as condições que Deus deu a Salomão. Se andares, se guardares, se cumprires, então o povo será abençoado. E nenhum deles cumpriu, todos eles falhavam. Rei após rei de Judá falhava. Quando começava bem, terminava mal. Às vezes uns começavam mal, terminavam mal, pior ainda. E a angústia do povo. Quem será o rei que vai cumprir as condições? Até então, que como diz o Salmo, o Senhor providenciou o seu rei, nascido da casa de Davi, nascido em Belém, na Judéia, adorado por anjos, servido por pastores, crescido no anonimato, surgiu para o ministério poderosamente. Lembra que a obra de Deus é silenciosa. 30 anos de anonimato. 30 anos o Messias sendo preparado. Ninguém sabia dele. Ele não era famoso. 30 anos sendo preparado para surgir como perfeito servo Israel, como representante máximo de Israel, como o rei que nós tanto necessitávamos. Então ele vai cumprir, ele vai guardar, ele vai cumprir, ele vai andar nos mandamentos de Deus. E nós, o povo, seremos abençoados e recebemos a bênção por causa dele. Agora Deus está conosco. Lembra que falou? Se andares, eu estarei convosco. O Filho, o Rei, andou. Agora Deus está conosco. O Filho enviou o seu Espírito para fazer de nós morada. O Filho jamais nos abandonará. Lembra? Ele diz assim, e eu estarei para sempre convosco. Ele diz, e eu estou convosco até a consumação dos séculos. Todas as promessas que Deus fez a Salomão, Cristo cumpriu com as condições. E agora nós temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, Ele é o Rei superior. Salomão aponta para Cristo. Nas suas falhas, as falhas de Salomão, nós precisamos de Cristo. Nós vemos a Cristo, o perfeito Filho de Davi, o perfeito Rei. Eu termino aqui com a última aplicação. Há momentos que eu e você podemos sentir que Deus não está conosco. E sabe o que erroneamente nós tendemos a fazer nesses momentos?
Nós achamos que vamos fazer com que Deus esteja mais presente, André, conosco, se nós fizermos mais coisa para Ele. Nós achamos que a presença de Deus depende da nossa performance. Ou seja, essa semana, como eu fui mais fraco na fé, então Deus me abandonou essa semana. É por isso que eu estou cheio de problemas, porque a minha performance não foi muito boa. Na semana que vem eu vou me consagrar mais. Eu vou às reuniões semanais na igreja. Eu vou até a quarta-feira de oração de manhã. Até nessa eu vou. E aí Deus vai se voltar para mim. E Deus vai me abençoar. E Deus vai andar comigo. Não é assim muitas vezes que nós pensamos? Nós pensamos que a promessa de Deus de estar conosco, nos abençoar, estar para sempre a nosso favor, segundo a sua graça, corrigindo-nos, aperfeiçoando-nos, perdoando-nos, depende de nós. Depende do nosso esforço. Como Salomão estava se esforçando para construir aquela casa, na glória a Deus, eu estou construindo essa casa para o teu nome. Olha o que eu estou fazendo, o meu esforço. Aí Deus disse, Salomão, teu coração tem que estar em mim. Seu coração tem que descansar em mim. Igualmente, Deus nos chama agora, mediante a palavra dele, a descansar nele. Deus não está com você por sua causa. Deus não está comigo por minha causa, porque nessa semana eu vim bastante vezes na igreja. Veja, vir na igreja é coisa de crente. Estar com a igreja é coisa de crente. Todo crente estará, sempre que puder, com a igreja, adorando a Deus e obedecendo. Mas não é por isso que Deus está conosco. Porque veja a graça do Evangelho. Quando você falha em fazer o que você deve fazer, Deus não te abandonará. Porque Cristo fez o que você não consegue fazer. Ele cumpriu as condições e as promessas são tuas agora, pela graça de Cristo. É por isso que, se dependesse da sua performance e da minha, Deus já nos tinha abandonado há muito tempo. Mas graças a Cristo, não depende de você nem de mim. Depende dele. Ele cumpriu as condicionais, todas, perfeitamente. E nós agora temos todas as bênçãos de Deus em Cristo. Deus jamais nos abandonará. Apesar de merecermos, Ele não fará isso. Ele nos guiará com todas as nossas dificuldades e trabalhará em nós e nos fará perfeitos para a glória do seu nome, porque Cristo cumpriu as condições. Louvado seja o nome do Rei e Salvador, Jesus Cristo. E que a nossa esperança, irmãos, como igreja, como edifício espiritual que está sendo edificado, esteja em Cristo Jesus. A esperança de cada pedra aqui esteja em Cristo Jesus e não em si mesmo. Olhe mais para Cristo. Olhe mais para Ele. Menos para você, mais para Ele. E você estará seguro, sendo edificado neste edifício santo, para a glória de Deus. Amém.